Que o seu domingo seja bom e abençoado. E nós louvamos a Deus. É esse Deus que olhou um dia para cada um de nós. Louvamos a Deus. Louvamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio a este mundo para cumprir o plano de Deus, nos salvar, nos perdoar os pecados, para que todos nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. E louvado seja o Senhor pelo Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias, intercedendo por nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Amém. Enfrentando os conflitos. Reinhold Niebuhr, ele disse assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Ansiedade e conflitos são companheiros quase inseparáveis. Então, não há quem, diante dos conflitos próprios da vida, não seja ansioso. Eu creio que todos nós temos sido atingidos pela ansiedade. Em relação à família, ao trabalho, às finanças, ao futuro, à saúde, enfim, a lista segue. Nós somos uma sociedade ansiosa, tensa, preocupada. E o que é ansiedade? A ansiedade, ela é a medida da distância entre o homem e Deus. Então, quando Deus chega, a ansiedade se vai. Agora, quando a ansiedade entra, Deus sai. Nós vamos levantar o problema aqui hoje pela manhã, mas eu quero dizer para vocês que há uma saída. Amém. Há uma esperança. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E louvado seja o seu nome por isso. Porque é o Senhor que alivia as nossas tensões, que cura as nossas feridas. Ele leva o nosso fardo, Ele acalma a nossa alma, Ele sossegue o nosso coração. E Ele nos convida para corrermos para Ele. Então eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler os versos de 28 a 30. Eu vou fazer essa leitura na NVI. Quem for encontrando, por favor, coloque-se em pé, se for possível. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode tomar assento. Amém. Então eu oro para que cada palavra
seja como um bálsamo que amenizará as nossas dores. Amém? Amém, Jesus. Que toda ansiedade seja vencida em nome de Jesus. E Deus quer que você receba ajuda prática. Deus quer que você reconheça os perigos do caminho, mas também aprecie e desfrute a beleza da vida. Então Deus quer que você saia dessa experiência muito mais forte. E eu gostaria que nós aprendêssemos que quando Deus diz algo, algo acontece. Eu gostaria que nós levássemos mais a sério as palavras de Jesus. Vamos ler uma última palavra agora no livro de Salmos, mesmo assentados, Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de todos que o invocam. O Senhor está perto de todos que o invocam. Eu disse anteriormente que não há quem, diante dos conflitos próprios da vida, não seja ansioso. A diferença está no tipo de ansiedade que nós deixamos crescer em nós. Se a ansiedade como cuidado ou como preocupação. Porque quando esta última ganha espaço e força, os conflitos, eles tornam-se ameaças e ultrapassam o limite da nossa capacidade para enfrentá-los. O que são conflitos? Conflitos são situações que nos desafiam a uma decisão ou a uma escolha. Por exemplo, nós, na verdade, o tempo inteiro estamos com conflitos. Você decide levantar quando que você desejava era continuar na cama. Você decide a roupa que irá vestir. Você decide o que tomará no café da manhã. Você decide a atividade que desempenhará primeiro. Então, você decide o tempo inteiro. Agora, há os conflitos com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos. E vamos seguindo a lista. São os resultantes do choque entre vontades, perspectivas e histórias diferentes. Por exemplo, quando os conflitos são resolvidos com alto grau de acerto, isto é, quando a decisão se mostra correta, o resultado é a satisfação do indivíduo. Agora, quando a decisão é equivocada, o resultado é a frustração. Por isso que a ansiedade surge já no momento do conflito. Pois nós não temos as respostas para todas as situações. São questões que surgem, são sentimentos que afloram. Não é fácil. E quer que eu diga uma coisa? Até afeto precisa ser digerido. Afeto precisa ser digerido. Isso quer dizer que a vida, ela é feita de escolhas.
E por mais equilibrada que seja a relação, em algum ponto haverá divergência. Então é necessário o coração aberto, é necessário disposição para reunir todos os ingredientes novamente e fazer a receita dar certo. Então o que é necessário? Colocar em ordem o coração. Só que para colocar o coração em ordem, isso leva tempo. Requer paciência. E já que tudo parece difícil e sofrido, mas certo mesmo é não desistir. Por que eu digo isso? Porque o Senhor está conosco. E o Senhor, Ele nos ajuda e Ele nos fortalece. Louvado seja o seu nome. Por isso, não estamos sozinhos. Vou contar uma história para vocês. De um jovem e do seu mestre. De um jovem aprendiz e do seu mestre. É que um era jovem e o outro era mais velho. Mas enfim, o jovem aprendiz perguntou ao seu mestre: qual é o segredo do sucesso? E o mestre respondeu: decisões corretas. O aprendiz, não satisfeito, ele continuou: mas qual é o segredo para tomar decisões corretas? E o mestre respondeu: sabedoria. Inquieto, o aprendiz insistiu: mas qual é o segredo para ter sabedoria? Experiência, foi a resposta. E com medo de ser mal interpretado, mas desejando chegar a uma resposta final, o aprendiz arriscou: e qual o segredo para ter experiência? E a resposta foi: decisões erradas. Eu não sei se você já ouviu falar na linha Plimsoll do navio. A minha família veio da Espanha e nós atracamos no Porto de Santos. Então, todo o contexto de porto, navio, barco, meus avós, meus pais, principalmente o meu pai, sempre usou isso como exemplo para a gente de várias coisas na vida. E eu vou passar para você o que significa essa linha Plimsoll do navio. É a linha de carga marcada no casco do navio para mostrar uma coisa: até que profundidade ele pode ser carregado. Isso é a linha Plimsoll do navio. Eu faço uma pergunta: o que faz você sentir como se estivesse sobrecarregado e afundando rapidamente? Com a idade vem a experiência e vem a perspectiva. Então, uma vantagem de envelhecer é a sabedoria que vem com os anos. Mas enfim, vamos continuar. Um passo importante no trato com os conflitos é reduzir o nível de cobranças que nós impomos a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? É preciso que nos permitamos errar. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não que nós devemos desejar errar, não é isso.
mas assumir que por sermos humanos, nós podemos errar. Há dois pesos envolvidos no conflito. O peso do conflito em si e o peso de nossas próprias cobranças. Então, não é possível diminuir as cargas. Lembra que eu falei da linha Plimsoll do navio? Então, não é possível diminuir as cargas se não vencermos o medo gerador da ansiedade. Porque é por causa do medo que nos sentimos tão ameaçados. E é por causa do medo que nos cobramos tanto, entendendo que nós não temos o direito de errar. Agora, uma vez vencido o medo, nós somos lembrados de que não devemos mais nos cobrar. E isso significará que a tensão extra não estará mais em nossos ombros. Então nós faremos tudo com mais calma, podendo pensar mais no processo que nos resultados de nossas decisões. O passo mais importante e mais seguro na arte de lidar com os conflitos é confiar em Deus. Amém. É aprender com Ele ouvindo em todas as circunstâncias. Não é um passo simples, mas é um passo possível. Então vamos servir a Deus de todo o coração, mas vamos também conhecê-lo e vamos procurá-lo de todo o coração também. É uma vida íntima que nós vamos ter com o Senhor. Os processos de solução de conflitos precisam de uma base sólida. Nós precisamos de uma linha de orientação. Porque há valores para dirigir as nossas decisões. E Deus é a resposta. A sua palavra, ela é a linha mestra para a gente. Porque sem Ele, nós precisaríamos encontrar a força motivadora em nós mesmos, o que não é possível quando nos sentimos ameaçados. Então, quando Ele disser que nós temos valor, vamos acreditar nele. Quando Ele disser que proverá por nós, vamos parar de nos preocupar. Quando Ele disser que nós estamos perdoados, vamos descarregar a culpa. Quando você se sentir sem perdão, deixe os sentimentos de lado, porque as emoções não voltam. Volte para as Escrituras. Amarre o seu coração a essa promessa que nós vamos ler agora. E lembre-se das palavras que nós vamos ouvir agora. Vamos abrir Primeira Carta de João, capítulo 3, e vamos ler o verso 20. Primeira Carta de João, capítulo 3, verso 20.
Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Eu vou dar um exemplo. Um empresário, ele levava os seus negócios muito a sério. Pagava os impostos, era justo com os funcionários e sincero com os clientes. Ele aprendeu com Deus os valores morais que praticava. Até que entrou em crise financeira. Por razões que escaparam até ao seu controle. E os conflitos multiplicaram-se. Vou abrir parênteses aqui. Quando nós vivemos conflitos, não só como esse que eu estou dando exemplo, um conflito financeiro, de qualquer ordem, eles multiplicam-se. E vieram as perguntas. Bom, devo pagar o funcionário ou o aluguel? Devo pagar o imposto ou a mensalidade da escola dos filhos? Não vender o que eu não posso entregar ou vender e resolver depois? E por não ter esperança, ele abriu mão dos princípios em que sempre acreditou. Agora eu vou dizer algo muito importante. Sem Deus, princípios são circunstanciais. Isto é, eles não resistem à crise. Agora, com Deus, princípios são eternos. Isto é, eles permanecem válidos até nas mais terríveis adversidades. E quando nossas forças se esgotam, Ele nos socorre. Você pode ter certeza disso. Ele nos socorre. Jamais nós estamos sozinhos. Jamais. E jamais dependerá somente de nós. 4 conselhos para terminar. Para você que deseja confiar em Deus. Em primeiro lugar, entregue o seu coração a Deus. Porque ou nós confiamos que lhe pertencemos, ou não há esperança para nós. Segundo, conheça a sua palavra. Porque muitos conflitos de várias ordens seriam facilmente resolvidos se soubéssemos o que a Bíblia diz a respeito dessas situações. Terceiro, ore antes das decisões. A oração, ela acalma, ela alimenta a fé e ela submete a Deus tanto os conflitos como a ansiedade que deles resulta. Quarto, aprenda a pedir conselhos a pessoas que já caminham há mais tempo na estrada da fé. Ouvir conselhos não é uma demonstração de inferioridade. Ao contrário, ele é um passo de extrema sabedoria. Então, entregar o coração é fazer a escolha mais importante de toda a vida. Conhecer a palavra de Deus é deixá-la resolver por sua própria autoridade grande parte dos conflitos em que antes nos perderíamos. Orar é pensar,
é verbalizar as angústias, é depositar a ansiedade diante de Deus. E Deus pode falar através de pessoas cujos corações também já foram entregues nas suas mãos. E eu termino com o maior exemplo de todos, de Jesus. Porque Ele nos ensinou. E Jesus é o maior exemplo de conflitos assumidos na presença de Deus. Ele nos ensinou que é possível orar assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E nele nós podemos confiar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos faça compreender pelo seu Espírito o caminho que nós temos que seguir. Amém.